Boa noite a todos. Com a bênção de Deus, retornamos à pregação desta noite. E é minha alegria, eu sinto um privilégio grande em pregar a maravilhosa mensagem de Deus ao povo de Deus, na minha igreja e para todos no Brasil e no mundo que queiram ouvir a palavra de Deus. Eu pregarei hoje à noite sobre um tema que eu creio ser de uma extraordinária importância. Nota que eu até sublinhei aqui em palavras, extraordinária. É sobre o avivamento. Eu já preguei várias vezes sobre o avivamento, usando Isaías e outros textos. Mas hoje à noite, eu quero pregar sobre Ezequiel 37. Um texto que, para quem conhece a palavra de Deus, e já leu o Velho Testamento, é uma passagem que fica na memória da gente. É uma passagem que nós recordamos sempre. E numa ocasião desta, quando nós estamos vendo o avanço do ecumenismo, o avanço da maldade, nós precisamos de um avivamento. E esse texto de Ezequiel é próprio para esta ocasião. Desde que seja pregado, explicando o texto com o seu contexto e usando a Bíblia inteira para afirmar nossa fé e confiança nisto. Nós carecemos hoje, irmãos, não tem dúvida alguma, de uma visitação de Deus. Então, minha esperança é que vocês, ouvintes, que amam a Bíblia, fiquem inteirados desse assunto e voltem seus corações para isso. Vamos abrir, então, em Ezequiel 37. Eu vou ler alguns versículos aqui. Nós temos, vou ler até o versículo 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Vamos orar. Mais uma vez, Pai de amor, como sempre, carecemos de Ti. Sem o poder do Teu Espírito, como presenciamos no texto, não poderei pregar, não poderemos falar, não poderemos expor a verdade de uma maneira bíblica e correta e eficaz para a vida de todos que precisam
da tua palavra. Então faz um efeito incrível, as maravilhas de Deus, e opera teus milagres, movimentando um exército muito numeroso de salvos, conforme o texto termina aqui. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém. O milagre do avivamento. Olha, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, a igreja sempre sofreu neste mundo. A igreja, ela não encontra refúgio no mundo. Lembra que Jesus falou? O que é que a igreja espera do mundo? Aflições. Claro, no mundo tereis aflições. Óbvio. Então aqui não é a nossa casa. A igreja sempre foi perseguida. Sempre. Nós estamos vivendo agora no mundo inteiro os perigos do avanço mundial do comunismo. Deus sempre permitiu que inimigos perseguissem a igreja. E ultimamente tem sido o comunismo uma arma poderosa nas mãos do diabo para massacrar a igreja de Deus. Mas se porventura o comunismo não nos açoitar, o comunismo for retirado, nós temos outros perigos. Nós temos o ecumenismo, que vem com uma aparência bela, bem enfeitada como uma bela mulher, tentando seduzir. E isso é mais perigoso ainda, porque é uma das mais terríveis táticas do diabo contra a igreja do Senhor. E nós estamos enfrentando isso em nossos dias. Para resolver a situação, trazer benefício ao mundo, trazer uma igreja que brilha, trazer homens e mulheres piedosos na nossa sociedade, para ver a igreja adorando a Deus em espírito e em verdade, para ver as maravilhas das doutrinas puras e santas em eminência, nós precisamos do avivamento. Não temos outra alternativa. Não há. Ou nós tenhamos um avivamento, ou a igreja será fracassada. Eu estou introduzindo isso para acordar os irmãos. Quando a igreja está dormindo, nós precisamos, neste momento, de um clamor geral, de homens e mulheres crentes, de pastores piedosos, de obreiros de valor, que levam a sério o avivamento e clamem ao Senhor. Então eu quero tomar esta passagem aqui. Por quê? Porque no tempo de Ezequiel, houve esta visão da parte de Ezequiel, que Deus levou Ezequiel a presenciar o vale de ossos secos. Para nós é importante entendermos o contexto aqui. O livro de Ezequiel, não obstante Ezequiel ser contemporâneo de Jeremias, mas a visão dele, as profecias dele, vieram de um modo mais espiritual. Enquanto Jeremias lidou com o povo dentro de Jerusalém e também profetizou para outros povos, Ezequiel viu tudo de um modo mais, diria assim para os irmãos, de um modo mais sacerdotal, mais do templo, mais do ponto de vista espiritual. Vocês lembram no começo, no capítulo 10 ou 11, que ele é levado por Deus para ver o que estava acontecendo dentro do templo? Tudo à base espiritual. Outro detalhe no livro de Ezequiel é que ele passa por experiências dramáticas. Deus deveras o faz ver coisas que eram perturbadoras para ele. Ele teve a experiência da morte da esposa, e Deus pediu para ele não chorar, não fazer nada. Ele teve aquelas duras experiências de ver os acontecimentos ocorrendo dentro do templo, o que o povo não via por fora, ele
conseguiu ver. E agora, no final, Deus o leva para esta visão impressionante, a visão do vale de ossos secos. Então, é um livro, vamos dizer assim, eu diria para os irmãos, um livro muito útil para nós agora, muito especial para nosso povo hoje. Uma razão é que Deus em Ezequiel, ele demonstra os castigos para o povo dele, Israel, mas ele expõe do ponto de vista da glória dele. Por causa do meu nome, para que saibais. Ele está fazendo isso para que o nome dele, que foi profanado pela nação, seja exaltado. Então, quando Deus quer exaltar o nome dele, devido à profanação do seu povo, ele permite castigo. Tá? E nós temos que nos arrepiar, temer e tremer diante desse fato, porque nunca houve uma ocasião quando a igreja tem mais profanado o nome do Senhor do que agora. Então, vamos ver alguns acontecimentos naqueles dias. Primeiro, Israel já tinha sido levado em cativeiro. Irmãos, percebem isso quando estiverem lendo Ezequiel. Não todo Israel. Lembra que o cativeiro aconteceu em 3 episódios. Né? Ezequiel não viu os cativeiros todos. Tá? Ele viu, foram alguns cativos, e ele foi mandado a falar para eles no cativeiro. Tá? Ele chegou a profetizar por aqueles que já estavam exilados lá. Segundo lugar, no capítulo 36, quer dizer, o capítulo anterior ao que nós estamos vendo aqui, nós vemos as promessas da graça de Deus em restaurar a nação. Vendo? Se vocês olharem o capítulo 36, vocês verão que é uma promessa da graça, que entrou ali, no meio de tanto sofrimento, de tanto terror, de tanto juízo de Deus. Deus traz a lume essas maravilhas do que ele iria fazer. Nesse caso, os irmãos percebem como a palavra de Deus é maravilhosa, como o vale de ossos secos entra imediatamente. Então veja bem, ele fala da graça dele, ele fala das maravilhas que ele ia fazer com o povo, mas ele diz que é obra dele, é milagre dele, e avivamento é milagre. Então não se pode forçar avivamento, não se pode instalar avivamento conforme nós pensamos. Não é projeto do homem, isso aqui é coisa de Deus, porque é milagre. Em terceiro lugar, o capítulo 37 entra para mostrar que Deus fará isso. O povo havia perdido a esperança. Vocês podem perceber os versículos 11 e 14. O povo está dizendo, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados. Não é o que acontece hoje? Quando a gente fala, não tem mais esperança nenhuma, alguns crentes eu vejo, Jesus vai voltar, numa esperança que acabe com essa miséria toda que está acontecendo, com tanta maldade que espantamos vê-las diante de nossos olhos, e perdeu a esperança. Não, tem um avivamento ainda, tem uma obra a ser feita. Então, vamos lá. Em quarto lugar, nos leva àquilo que vemos também no Novo Testamento. Então eu quero relacionar, colocar juntos aqui o que vemos no Novo Testamento. O fato é que Deus, por meio do Evangelho, opera milagres. Se o Evangelho não operar milagres, não é Evangelho, é coisa do homem. E nós devemos saber disto. Ok, vamos lá.
Esse é o ensino de João. É impossível ler o Evangelho de João sem ver milagre. Em forma de doutrina, além de forma prática que Jesus dá ali. Por exemplo, o capítulo 5 de João é um capítulo repleto dos milagres da graça. Eu vim para vivificar. Eu vim para chamar pecadores dos sepulcros, tirá-los da morte para a vida. Esse é o ensino, digo, do capítulo 5 de João. Além dos outros capítulos, que em suma, eles exibem milagres da graça. Também, irmãos, em quinto e último lugar nessa introdução, nos mostra o quanto é poderosa a palavra de Deus. Quando vem por meio de quem? Dos profetas de Deus. A palavra de Deus na boca de elementos que não foram mandados por Deus para pregar, não tem efeito. Vai trazer mais juízo. Quando Deus não manda, então não vá. Eu sempre alerto jovens. Deus está mandando você para o ministério, então vá. Deus está dando a você uma boca para pregar, pregue. Mas se Deus não te enviar, então fique no teu lugar. Sirva o Senhor em tua igreja. É a melhor coisa que você pode fazer. Quando Deus levanta profetas, a mensagem de Deus é da boca de Deus, usando a boca dos profetas. Então, nós hoje estamos precisando de profetas? Claro. Está mais carecendo de profetas do que de pastores. Nós precisamos de homens que subam no púlpito e preguem, assim diz o Senhor. Nós precisamos disso. Não está tendo. Então, carecemos de profeta. Quando um povo está numa situação como nós estamos vendo hoje, precisa de profetas. Foi assim que Deus fez com Israel do norte, sob a liderança daqueles reis perversos. Foi para aquela nação que Deus enviou grandes homens, como Elias, Micaías e outros como Eliseu, assim, os profetas de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Vou agora mostrar para vocês a divisão. Apesar de ter 5 divisões aqui, eu quero já de antemão dizer que as 5 divisões, elas não serão exaustivas. Elas serão bem, vamos dizer assim, rápida. O propósito nessa divisão é para que vocês entendam melhor o que o texto está falando. Não porque eu queira ter várias divisões. É para ajudar-nos na compreensão do assunto aqui. Em primeiro lugar, veremos a necessidade que temos de um avivamento. Esse é o primeiro ponto aqui. E eu quero mostrar isso no mesmo capítulo aqui, capítulo 37. Espero que você esteja com a Bíblia aberta. Versículos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Olha a ênfase que é dada aqui sobre este vale. Vamos então notar as lições que temos aqui sobre a necessidade de avivamento. A primeira lição que emerge do texto é a seguinte: que a visão, ela vem de Deus, não do homem. Não foi Ezequiel que viu primeiro. Deus levou Ezequiel. Deus mostrou o vale para Ezequiel. A visão correta é quando Deus transmite. Quando ele diz, está vendo a necessidade? Está vendo? Quando Deus dá uma visão a um homem dele, à luz da Bíblia, do que está acontecendo, então é coisa maravilhosa. É daí que começa o avivamento. Ezequiel foi levado por Deus àquele lugar.
Outro detalhezinho aqui, que tem grande significado, é o seguinte, que enquanto Deus não mostrar a realidade das coisas, ninguém conseguirá ver, ninguém. Qual a forma de ver o que Deus está mostrando? Qual é? Deus nunca mostrará algo que não seja a luz da sua palavra. Ele amplia nossa visão com a palavra dele. Daí nós podemos ver. Nós ganhamos luz à luz da Bíblia. Eu posso enxergar, falando de um modo espiritual, milhares de quilômetros adiante, quando eu tenho uma visão da palavra de Deus. Se nós não voltarmos para a Bíblia, nós não teremos isso. Nós não veremos isto. Então, uma visão clara do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no nosso país, do que está acontecendo no nosso local de trabalho. Quem pode mostrar isso? Deus. Foi assim que ele fez com Ezequiel. Ele levou para lá. Está vendo? Olha o vale de ossos secos. Em segundo lugar, a visão é exatamente como Deus vê. Ele nunca se desvia da palavra. Quando ele nos chama a atenção, ele nos põe dentro da contextualização bíblica. Ele nos leva a entender a verdade à luz daquilo que ele tem revelado. Vamos lá. Em primeiro lugar, um vale. Ele levou Ezequiel para um vale. Vamos ver aqui. Normalmente, Deus usa termos para indicar o mundo, o céu, no Velho Testamento. Ele usa uma linguagem ilustrativa. E o vale é para mostrar o mundo. Por exemplo, o Salmo 23. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte. É esse caminho nosso aqui. Jesus, por exemplo, ele atravessou o vale deste mundo e foi até a cruz. Quando ele fala em Jeremias 48, para os termos de juízo para os moabitas, ele fala, tu moras no vale, tu estás no vale. Significa que o lugar não é lá em cima, é lá embaixo. São os lugares baixos da terra. O mundo é assim. O que ele vê no vale? O que ele vê não é aquilo que costumamos ver, mas sim ossos secos. Incrível. Eu quero chamar a atenção sua aqui para esse detalhe. Ele levou Ezequiel para um verdadeiro cemitério. Vale, ossos secos ali. Olha a visão de Deus. Nós estamos pegando aqui uma maneira como Deus vê as coisas, diferentemente de nosso entendimento, nossa visão. Quando ele olha para o mundo, o que ele vê? Ele vê um vale de ossos secos. Combina bem com o Novo Testamento? Combina. Olha o que Paulo diz. Ele vos deu vida estando vós mortos. Então é o seguinte, quanto nós vemos aqui, homens e mulheres andando, brincando, passeando, trabalhando, se alimentando, correndo de um lado para outro. Deus, na sua visão, ele vê um vale de ossos secos. Foi esta visão que Jesus transmitiu para os judeus no capítulo 5 de João. Ele diz, vocês estão assim pensando que eu vim ao mundo para melhorar o braço quebrado de alguém? Ou a perna quebrada? Ou um paralítico? Eu vim para dar vida aos mortos. Foi isso que o pecado fez. O salário do pecado é o quê? É um mundo com probleminhas? Não. O salário do pecado é a morte. Esta é a visão de Deus. Outro detalhe, não pensemos que é uma coisa simbólica apenas. Vamos olhar do ponto de vista de Deus. Ele não está brincando. Ele está dizendo ossos, porque não tem vida.
Para que serve uma coisa sem vida? Em terceiro lugar, ainda nesse primeiro ponto aqui, é o lugar para que nós andemos nele como o profeta andou. A igreja de Deus é o povo que vive no meio dos mortos. Os crentes, eles são as pessoas, as únicas pessoas que andam no meio de mortos. Para Deus só tem dois tipos de pessoas no mundo: o vivo e o morto. Um está vivo, está morto. Em Cristo, o homem é vivo. Em Adão, o homem é morto. Pronto. Esse é o sentido de vale. Uma outra lição que aparece também ali é que o número é grande. Numerosos. Estão vendo o texto? Vocês podem ver aí. É o que nós estamos olhando. Olha para a sua direita. Homens e mulheres mortos. Numerosos. Olha para a sua esquerda. Numerosos. Olha para frente. Numerosos. Milhões e milhões de pessoas. Olha para trás. Olha o que vocês puderem ver com a visão bíblica. Olhe para as notícias na televisão. Olha o que vocês pegam na internet. Milhões de pessoas no mundo mortas. Tem os vivos. Tem os crentes por todo lugar. Mas Deus está mostrando a visão que devemos ter. Numerosos. Vales de ossos secos. Agora, a última liçãozinha que aparece aqui, mas eu aumento essa lição para ser grandiosa, é que a situação é vista de um ponto de vista da nossa parte, de uma impossibilidade. O poder é de Deus. Ele pergunta: poderão viver? Versículo 3. Poderão reviver esses mortos? Qual é a resposta? Você pode fazer homens e mulheres terem vida? Não, ninguém pode. Você pode fazer membros de uma igreja. Você pode fazê-los a ter uma Bíblia, ensiná-los a cantar, ensiná-los a orar, eles vão fazer tudo isso. Mas da vida, não. Tenta chegar no cemitério. Tenta chamar o seu querido de lá. Ninguém consegue. Vai no velório, aquele que morreu, chama-o. Ele virá? Não, porque não há poder em nós. Deus colocou-nos diante de impossibilidade. E todos os milagres impõem ou requerem milagre. Então nós estamos diante aqui de um vale de ossos sequíssimos. Vamos então para a segunda lição que aparece. Segundo ponto. A ordem do céu. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, versículo 4. Profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esta é a segunda lição que aparece aqui. Qual é o segredo? O segredo está onde? Qual é o segredo para avivamento? Qual é o segredo para termos homens e mulheres salvos? Respirando do Espírito, amando a palavra, sendo homens e mulheres piedosos, que amam a Deus, que vivem em santidade. Poderemos fazer isso? Não. Mas quando Deus manda, vá. Quando ele mandou Gideão, ele diz: pode ir, eu estou contigo. Quando ele põe a palavra na nossa boca, ele manda que preguemos a palavra. O segredo está na ordem dada ao profeta. O segredo está na ordem dada ao pregador. Pregue a palavra. Então, quando ele nos dá ordem, nós devemos pregar. Por quê? Óbvio, o poder sempre foi a palavra de Deus.
O Senhor falou e tudo passou a existir. Por isso que a Bíblia está cheia dessas lições. Olha o Evangelho de João. Deus falando e acontecendo. A minha palavra. O nome de Jesus aparece em João como Logos, a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus em ação. O verbo que é traduzido. Ok? O trabalho também, queridos, está com o poderoso, a poderosa função do Espírito Santo. Sem ele, nós não podemos nada. O poder dado por Deus ao pregador é o Espírito dele. Se ele não nos encher, se ele não nos tomar nossos lábios, nossas vozes, nosso ser completamente, nós seremos completamente inúteis. É o poder da palavra e do Espírito Santo. Outro detalhe, os pregadores modernos, eles não vão ter nunca a função do Espírito Santo, porque eles confiam em suas habilidades. Eles são bem capazes de inventar coisas para terem pessoas em suas igrejas. E vão ter. Eu não estou dizendo que não há salvação, porque Deus sempre honra a palavra dele. Ele não vai honrar métodos, ele vai honrar a palavra dele. E se ele quer salvar alguém, ele vai salvar. Mas notem, queridos, os sinais de transformação é a manifestação de quê? De que a vida. Olha o versículo 6. Porém, tendões entre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e poreis em vós o Espírito, e vivereis. Está vendo que na lista de Deus, o mais importante qual é? E porei neles o Espírito. Foi assim quando Deus fez Adão. Ele fez todo homem. Colocou todo equipamento físico. Mas Adão não viveria se não tivesse nele o Espírito. Muito bem. O resultado de tudo, qual é? Qual é o resultado? A glória de Deus. Olha o que ele diz, no final do versículo 6. E sabereis que eu sou o Senhor. Qual é este? Não é a capacidade do pregador. Não. Se o pregador quer se aparecer, não serve. Tem que apagar a luz dele. Tem que ser como João Batista falou, que eu diminua e que ele cresça. Sim. Então, Ezequiel, Elias, Isaías e qualquer pregador que Deus chamou, ele desaparece para a glória de Deus brilhar. Nós, queridos, os pregadores, somos assim como aquela luz de vela, tá? Que brilha um pouco, depois vai apagando até a nossa morte. Mas quando brilha a glória de Deus, numa igreja, numa cidade, é Deus que está fazendo, é a obra dele, é Ele quem está efetuando isto. Então não tem lugar para nome, não tem que exaltar nome nenhum, é Deus. Paremos de endeusar elementos. Vamos para o terceiro ponto. No terceiro, os milagres são vistos, ou os milagres vistos superficialmente. Olhemos o versículo 7. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. É interessante, até é cômico isso aqui também, né? É como uma criança montando sua boneca.
né? Vem tudo em pedaço, a cabeça, os braços, a mão, os pés, e ela vai montando até que forma a sua boneca. Quando nós vemos aqui na visão, vemos algo extraordinário, né? Olha, o grande Criador está mostrando o que ele fez no Éden. Montando tudo. Aqui as pernas, os olhos, o nariz, a boca, as mãos, os dedos, tudo, o cabelo, tudo formando. Foi assim no vale. Os ossos secos começaram a juntar, né? Ossos com ossos, cada um no seu lugar, para que o homem completo fosse formado. Depois começaram a vir o que não tinha no vale. O que não tinha no vale? Tinha ossos, sim, mas não tinha o quê? Veja, não tinha carne. Veio tendões, não tinha tendões. Veio a carne, veio depois a pele. Olha como Deus formou. O grande Criador, o grande oleiro, mostrando o que ele faz. Impressionante. Que visão gloriosa do vale. Isso nos chama a atenção, que nós adoremos o Senhor diante desses fatos maravilhosos vistos ali. Mas sabe aqui, qual a lição que nós extraímos disto? É o seguinte: primeiro vem o rebuliço. Não, vamos lá, vamos seguir a ordem aqui. Primeiro vem a pregação. Ele profetizou. Começa a pregar. E nós já queremos resultados logo. Nós já queremos almas convertidas. Nós não queremos que demore, né? Mas espera um pouquinho. Deus mandou pregar, mas tem o tempo dele. Então você começa a ver pessoas na igreja, começa a vir famílias inteiras, começa a vir os jovens, começam pessoas chegarem para ouvir a palavra de Deus, e nós pensamos que aquelas pessoas já estão salvas. Espera um pouco. Nós começamos a ver os sinais. Mas os sinais são de quê? Os ossos estão se ajuntando. Depois vem os tendões, fazendo o ligamento. Depois vem a carne. E depois, por fim, para a parte final, a beleza, o adorno, vem a pele. Olha que coisa. Mas ainda não há salvação. São pessoas mortas. Do mesmo jeito que você vê no velório. Então, de repente, o vale de ossos secos foi transformado no quê? No velório. Olha, milhões e milhões e milhões de seres prontos ali, todos formados, tá? Seres humanos formados, mas não tem vida. Olha que coisa. Olha como Deus vai devagar. Você começa a ver pessoas na sua casa, pessoas amigas suas, outros crentes trazendo pessoas. E vocês estão orando. O culto de quarta-feira não é negligenciado. As orações são feitas diariamente. Os crentes estão orando. O pastor está pregando. E não há sinal. Está chegando gente. E nós começamos a dizer, uau, é Deus que está fazendo isso. Já é um sinal? Ainda não. Falta o quê? Falta o Espírito dele. Está vendo o versículo aí? O versículo 7? Ou o versículo 8? Mas não havia neles o Espírito. Vendo que coisa? Foi assim no dia de Pentecostes? Sim. Primeira coisa que Deus falou. Vão para o cenáculo. Fiquem reunidos lá. Passe o tempo em oração. Até o dia que eu der o sinal. Parecia muito tempo. Nós temos tantos projetos. Nós temos alvos a fazer, a conquistar. Mas no avivamento, não há projeto. Não há meta para alcançar. Talvez você queira alcançar no ano 50 pessoas dentro da sua igreja, ou 100 pessoas. Espere, vá orar. Vai para o cenáculo. Fique lá. Reúne os 120. Fiquem orando. E depois começa
o som. A mensagem é pregada. Pedro se ergue. Aquelas milhares de pessoas estão ouvindo a mensagem. Não há nada mais. Não há som de violão. Não há som de uma harpa. Nem de piano. É óbvio que não tinha isso. Mas notem, eles confiaram apenas na palavra de Deus. Homens rudes, que antes eram pregadores, mas eles andaram com Jesus. Eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro foi o porta-voz naquele dia. Ele tomou o quê? Tomou o livro de Joel, capítulo 2, e começou a pregar. E houve o quê? De repente, o Espírito desceu. O que tinha ali? Tinha um povo? Tinha. Era antes o vale de ossos secos. Mas começou a reunir pessoas. Começou então a ver aquele reboliço total. Começou os ossos se encontrarem formando tudo. Começou a ter então os tendões, a carne veio e a pele cobriu tudo. Tudo formado, mas não tinha o Espírito. Até que o Espírito Santo desceu, através da mensagem. E 3.000 almas começaram a sentir seus pecados. Seus corações lá dentro ficaram compungidos. Essa compunção é obra do Espírito de Deus. É Ele fazendo isto. Eles começaram a clamar. E é isso que vem quando acontece o avivamento. Começa a invocar. O que faremos, irmãos? Não tem resposta em nós. Nós nada podemos fazer. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizados para a remissão dos vossos pecados. E o Espírito desceu. Foi aí que tudo começou. Foi aí a obra gigantesca de Deus que começou naquele dia do Pentecoste. Primeiro veio o ruído. Então há um rebuliço ali. Ossos se juntam, nervos vieram, carne cresceu, estendeu a pele. Mas não houve sinal de vida, enquanto não veio a majestosa obra do Espírito de Deus. Se não tem o Espírito de Deus conosco, não tem conversões. Não tem. Pode ter muito barulho, pode ter muita festa, mas não há conversão. Não há quebrantamento. Então chegaremos agora para a nossa quarta lição que aparece ali. Os sinais da verdadeira transformação. Ele dá a primeira ordem. Na segunda ele diz, profetiza. Profetiza. Então, é uma obra contínua. Continua. Preguemos a palavra. Não desanimemos. Não tem que mudar o estilo. Eu não tenho que tirar o púlpito do lugar para falar individualmente. Eu não tenho que mudar para a mensagem para agradar as pessoas. Profetiza. Na pregação, você está falando o que Deus mandou. Pregue aos mortos. Impressionante. Deus vai fazer milagres. Pregue aos mortos. Chegue nesse cemitério, começa a pregar. Ora, o que aconteceu? Olha o versículo. Versículo 9. Ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Olha que trabalho majestoso. Toda a obra de Deus é feita por Deus. O Pai escolheu, o Filho comprou e o Espírito Santo vivifica. Esta é a lição que temos, majestosa em toda a doutrina da soberana graça de Deus. Então, queridos, de onde vem? Dos 4 ventos. Olha como Deus, quando Ele quer lidar com os povos, os quatro cantos da terra, olha Deus manifestando o seu poder
sobre os homens. Quando ele vem sobre uma cidade como Ribeirão Preto, ele vem o Espírito sobre os 4 cantos de Ribeirão Preto. Quando ele vem sobre o Brasil, ele vem sobre os 4 cantos do Brasil. Deus operando maravilhas. Nós estamos em dias de juízo. Nós estamos sentindo o castigo de Deus sobre os povos. Mortes, miséria, terror que está acontecendo. Mas por que nós não podemos pedir agora esse grande avivamento? O Espírito Santo vem para quê? Ele vem para dar vida. Ele que vivifica os mortos. Deus opera assim, para que a glória seja dele, não de um pastor, não de um pregador importante, seja somente dele. Ele utiliza aquilo que não é, os que não são, para confundir os que são. Então, eu já falei para vocês, citei o acontecimento ali no dia de Pentecostes. Então, veja agora, o versículo 10. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E o que aconteceu? E viveram, e se puseram em pé, um exército numeroso. Eu quero aqui lembrar os irmãos, que esse é o projeto eterno de Deus, desde a eternidade. Qual a quantia dos eleitos dele? É muito. Em Apocalipse fala milhões e milhões, milhares e milhares, que virão de todas as tribos, povos e raças, conforme exatamente a linguagem de Apocalipse. E olha o que ele faz aqui. O que ele faz no contexto de uma cidade, de um país. Ele começa a salvar. E nosso Deus é o Salvador. Ele enviou o Filho dele ao mundo para salvar. A obra dele é salvar. E nós estamos pedindo para Deus salvar perdidos. Para que Satanás saia. Para que todas as tentativas de Satanás em imitar o Evangelho caia por fora. Todas as mentiras religiosas dele sejam jogadas no lixo. E a glória de Deus venha. Nós estamos orando para quê? Para que o Espírito de Deus venha e o ecumenismo seja desfeito. Os falsos mestres fecham a boca e a palavra de Deus ganha a sua, vamos dizer assim, a sua predominância. E Deus opere maravilhas. Então, queridos, não há sinal de avivamento enquanto o Espírito de Deus não entrar nos pecadores para conceder vida aos pecadores. E agora eu vou para a parte final. E nesta parte final, eu quero falar sobre as doces promessas vindas do céu. Os versículos 11 e 12. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Lembra que eu falei no começo, quando eu estava dando o pano de fundo de Ezequiel, eu falei para vocês do capítulo 36. O povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro. Eles disseram, perdemos a esperança, não vamos ser mais o povo de Deus. Ele escondeu o rosto de nós, não vamos voltar para a nossa terra. Deus diz, sim. Vocês estão sepultados, como um vale de ossos secos, mas eu abrirei. E queridos irmãos, voltando a esse histórico do Velho Testamento, lembra que aqui aconteceu, lá em Daniel, no capítulo 9, quando Daniel ora. Daniel ali representa a nação santa de Deus. Ele está humilhado, ele está quebrantado.
Ele se põe entre Deus e o povo. Ele diz, nós pecamos. Ele fala do pecado dele, dos pais dele, do povo dele. Quando, Senhor? Quando vamos restaurar? Aí Deus fala com ele. E sabe de uma coisa? Deus trouxe de volta a nação para Israel, através de Neemias, através de Esdras, num grande avivamento. Deus cumpriu sua promessa. Mas essa promessa vai além. Deus está aqui anunciando o que Ele faz conosco hoje. O mesmo Deus de Ezequiel é o nosso Deus. Ele prometeu fazer isso. Nossos joelhos devem curvar em oração continuamente perante o Senhor, para que esse avivamento venha. Vamos então expor da seguinte maneira, compreendendo o contexto ali. Primeiro, nossa situação atual. Nossos ossos se secaram. Olha a situação da igreja atual. Olha como a igreja está morta. Há interesse pelos cultos? Não. Há interesse pela palavra? Não. A igreja está dormindo com os mortos. Olha os lares. Olha como o mundo contagiou todos. Olha o desrespeito a Deus. Olha a influência mundana nas vidas. Olha o desinteresse pela glória de Deus no viver. Então, nossos ossos se secaram. Não tem mais esperança. Será? Nós olhamos e dizemos, Deus, será que é a volta do Senhor que está vindo? O Senhor está voltando? Nós não temos mais esperança. Mas nosso Deus, Ele está dizendo que Ele tem pecadores para salvar. Que Ele pode salvar milhares. E o mundo terrível, sempre respirou com avivamento. Sempre Deus trouxe através do avivamento, Ele trouxe essas bênçãos eternas para o mundo. Em segundo lugar, a promessa de Deus é que Ele vai fazer. Ele diz, eu abrirei as sepulturas. Olha que coisa fantástica. Ele dizendo, eu abrirei. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Olha, Senhor, olha a juventude, olha as famílias, olha os homens, olha as mulheres, mortos em seus pecados. Não tem para onde eu olhar, que eu não vejo sinal de um vale de ossos secos. Olha, Senhor, Deus está dizendo, em resposta, eu abrirei as vossas sepulturas. Eu não posso fazer. Quando eu tento mexer com os homens, eles estão mortos. Se eu tento trazê-los para a igreja morto, eles vão vai a igreja encher de mortos. A promessa de retirar os mortos de lá vem de Deus. Quando Ele chama, pecadores vêm. O poder é dele, é a palavra dele. Não foi assim que ele chamou Lázaro? Não foi assim que Ele fez usando a Eliseu para dar vida ao morto? E a promessa do Espírito e a glória de Deus começa a ser vista. Esse é o objetivo final. É que o nome do Senhor, que está sendo escandalizado na boca de profanos, na boca de elementos ímpios, ladrões, avarentos, o nome de Deus está sendo escandalizado. Penetraram no recinto sagrado para profanar o nome de Deus. E o alvo final do avivamento é óbvio. A igreja cheia. O nome de Deus glorificado através de salmos. Pecadores transformados. Os louvores de Deus feitos no Espírito. Não na blasfêmia de louvorzão. Não. É o nome de Deus glorificado. Todos entendendo a mensagem da cruz, a história da ressurreição, as glórias que hão de vir, o que virá para os salvos no céu,
o mundo enchendo de homens e mulheres piedosos, que amam a Deus na vida, que praticam a palavra de Deus no viver, que vivem para a glória de Deus, e o mundo respira assim. Olha, queridos, o que é que nós vamos ter no avivamento? Maravilhas. Mas, acima de tudo, temos em vista o quê? A glória dele. Ele há de ser glorificado. Não ele, não os homens. Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E que seja assim. E que isso seja um desafio para nós. E sabe, há casos de avivamento. Poucos. Às vezes, um pecador chegando, um amigo seu, perguntando como é que eu posso ser salvo. É Deus efetuando isso. Abrindo ali, um sepulcro ali, o de Lázaro ali, de outro ali. Ele abrindo e chamando pecadores da morte para a vida. E Deus aplique a sua palavra em nossos corações.